Fala galera, beleza? Se você está assistindo essa aula aqui é porque realmente você quer passar nesse concurso da Polícia Militar de Santa Catarina. Porque é impensável encarar um concurso como esse sem olhar para a prova discursiva. Por que eu digo isso? Porque se a gente for analisar o edital, a gente vai ver o seguinte, que a prova objetiva, né, que vai ser ali com questões de certo e errado, né, vão conter ali 80 questões para oficial e 58 para soldado. Cada questão vale 0,125 para oficial e 0,172 por questão para soldado. Então, no total, a gente tem que a prova discursiva vale 10 pontos. E um detalhe, para ser aprovado, o candidato precisa tirar um mínimo de 5 pontos. Já a prova discursiva, né, para oficial, vão ser 4 questões, tá, contendo aí situações, problemas e uma redação, tá? As questões vão versar sobre direito constitucional, administrativo, penal, processual penal, penal militar ou processual penal militar, e uma redação que também vale para soldado, né? As duas redações aqui, elas devem versar sobre conhecimentos de atualidade voltado para ordem pública, segurança pública. A gente tem que cada questão deve ser redigida em um mínimo de 20, um máximo de 30 linhas, e vale 10 pontos, tá? E legal que a banca ela só traz o mínimo para o soldado, ela já imagina que talvez precise aprovar candidatos que não conseguissem 50% da nota no cargo de oficial aí. Então, deve vir com uma discursiva bem pesada. Então, se a gente analisa aqui de forma bem objetiva e direta, a gente vai ver que a prova discursiva equivale a 50% da nota final desse concurso. Então, assim, não tem como você encarar esse concurso sem dar um olhar especial para a prova discursiva, porque é metade da nota, né? E o importante é você tirar a maior nota, não importa se a nota está vindo da objetiva ou da discursiva. Né? Então, você precisa realmente se preparar de forma adequada para a discursiva, e por isso que a gente está aqui. Qual é o objetivo dessa aula? O objetivo dessa aula é fazer com que você consiga, com as dicas que a gente vai passar aqui, notas acima de 90% na prova discursiva, que é o que a gente tem conseguido aí para vários candidatos. Beleza? Para você que não me conhece, eu sou o professor Bruno Marques, sou professor discursivo aqui do Você Concursado e também analista do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Tá aqui o Instagram do Você Concursado e também tem aqui um Telegram da Academia de Discursivas. Se você quiser tirar alguma dúvida durante essa aula, quiser mandar uma mensagem para a gente, salva aí os nossos contatos. E também já alerto para você que abaixo dessa aula aqui tem um link com o edital verticalizado do concurso. Então tem as matérias ali da prova objetiva, todas organizadas para você poder acompanhar a sua preparação aí de forma bem simples e objetiva. Esse edital verticalizado é gratuito, foi preparado aí pelo Você Concursado, tá bom? Show de bola. Então vamos lá, vamos entender essa prova aqui primeiro. Primeiro ponto, tá? A gente vai tratar, né, do cargo de oficial e do cargo de soldado. Eles têm editais diferentes, tá? Mas a gente trouxe junto aqui, por quê? Porque dá para fazer as duas provas, né? Então dá para você fazer a prova de oficial no dia 13, você faz a prova objetiva, né, que vem separado da discursiva. Aí no dia 20 você faz a prova discursiva, veja que é uma semana depois, tá? Então não tem essa de, vou estudar para discursiva depois que fizer a prova objetiva. Não tem como, em uma semana você não consegue se preparar para a discursiva de forma adequada, né? E são 50% da nota, tá? Então, ao todo aqui, a gente tem no dia 20, que vai ser a prova discursiva. E no dia 27, na outra semana, vai ter a prova de soldado. Então, assim, tem candidatos que vão fazer aí para os dois cargos e tem como fazer justamente por conta dessas datas. Então, a gente vai tratar de forma junto aqui. Daí a gente tem o seguinte, ó, que a prova objetiva de oficial vão ser 5 horas de prova, vai ser aplicado no período da tarde. Já a prova discursiva vão ser 6 horas de prova no turno da tarde. Gente, a banca está dando 6 horas de prova para a prova discursiva, porque vão ser 4 questões e uma redação, certo? Mesmo assim, tá? Ela está dando um prazo razoável para que o candidato consiga fazer. Então, espera-se que a prova ela não venha assim tão fácil, né? Ela vai exigir um pouquinho do candidato, por isso que ela deu um tempo a mais. Já a prova para o cargo de soldado, ela vai ser aplicada a objetiva e a discursiva junto. Por quê? Porque vai ser só uma discursiva. Só que quando isso acontece, tá? Quando a objetiva e a discursiva é aplicada junto, você precisa gerenciar bem o tempo, tá? Então você precisa conseguir fazer a objetiva, passar para a folha de resposta definitiva, fazer a redação, passar para a folha de resposta definitiva. Então, assim, você tem que gerenciar bem esse tempo, porque senão não dá, você não consegue finalizar as duas provas dentro daquele prazo estipulado pela banca. Então, o que eu sugiro que você faça antes, né, do dia do concurso? Faça um simulado, pelo menos um, pegando prova objetiva, prova de redação, marcando o tempo para ver se você está dando conta de fazer as duas provas dentro do prazo estipulado pela banca, beleza?
Show de bola. Então, essa daqui é a orientação geral. Precisa fazer simulados, tá? Tanto para soldado, né, que você tem objetivo e discursivo, e principalmente para oficial, que você tem só discursivo. Então, você vai pegar 4 questões no estilo situação-problema, mais uma redação cobrando ordem pública e tentando fazer isso tudo em 6 horas. Aí você vai ver, poxa, eu estou conseguindo fazer, não estou conseguindo fazer. E aí, com base nisso, você vai ter que aprimorar a sua técnica para ganhar tempo ali, beleza? Show de bola. Então, vamos aprofundar um pouquinho aqui na discursiva. A gente tem o seguinte, tá? Oficial e soldado. Vai ter uma prova de redação, tá? E para o cargo de oficial, vão ter questões, né, no modelo estudo de caso, beleza? Vamos falar aqui sobre a redação, tá? Primeira informação importante. A redação, ela vai ser um texto dissertativo expositivo. Ah, Bruno, isso não está no edital. Eu sei que não está. Isso aqui é uma característica da banca Sebrasp, tá? Então, existem 2 tipos de texto, o dissertativo argumentativo e o dissertativo expositivo. Né? Esse vai ser dissertativo expositivo. Quer dizer o seguinte, que você tem que trazer só as informações que são solicitadas no enunciado, sem precisar, de fato, criar uma argumentação para poder defender um ponto de vista. Não, você vai responder o que a banca está pedindo, a gente vai ver que a banca ela traz ali os tópicos de forma expressa. Então, você só tem que responder a esses tópicos. O que mais que a gente precisa saber? Que para essa redação vai ser cobrado um assunto relacionado à ordem pública ou à segurança pública, né? Às vezes no edital ela traz segurança pública, às vezes ordem pública. Mas lá no final do edital, né, a última matéria lá aparece assim, ordem pública apenas para a prova discursiva. E aí ele define o que seria ordem pública. Então, sistema de justiça criminal, políticas públicas para a preservação da ordem pública e cidadania, ordem pública na Constituição Federal de 88, competência das polícias militares, polícia militar como força auxiliar e reserva do Exército, polícia militar organizada com base na hierarquia e disciplina, a atuação da polícia militar em operações de garantia da lei e da ordem e a atuação das polícias militares para suprir deficiências de outras instituições. Então veja que ele pega um assunto relacionado à ordem pública e diz o seguinte, ó, a gente pode cobrar tudo isso aqui relacionado a esse assunto, né, no modelo de redação, tá? Então esse aqui é o tema que deve vir na prova de redação, tanto para oficial quanto para soldado. Vão ser temas iguais? Não, porque são provas em dias diferentes. Então a banca não pode cobrar o mesmo tempo, o mesmo tema, né, em 2 provas. Mas assim, para fins de treinamento, você pode treinar tanto os temas de oficiais como de soldado, porque eles vão englobar ali os mesmos assuntos, tá? Beleza, então tem essa parte da redação. E para o cargo de oficial, se você vai fazer o cargo de oficial, vai ter também essa prova aqui que chama estudo de caso, tá? No edital tá assim, questão dissertativa envolvendo situação-problema, que é justamente o estudo de caso. O estudo de caso vai cobrar matéria de conhecimento específico, então pode vir um assunto relacionado a direito constitucional, administrativo, penal, processual penal, direito penal militar ou direito processual militar, beleza? Então, a discursiva, veja que é uma discursiva muito específica, tanto a redação, tá? Porque é uma redação voltada para as atribuições da polícia militar mesmo, né? E engloba ali direitos humanos, cidadania, ordem pública, enfim, beleza? E conhecimento específico para o cargo de oficial também é bem específico, né? Então, deve vir aí algo, os temas mais quentes são direito penal, processual penal, direito militar e processual militar, logicamente, mas ele pode buscar ali um tópico relacionando com direito constitucional, né? Você trazer ali o conhecimento acerca do direito constitucional primeiro, que é a base, né? Para depois puxar ali para a parte do direito penal, do direito penal militar, beleza? Então isso eu acredito que é o que venha nessas provas dissertativas para o cargo de oficial. Lembrando que são 4, então a banca ela pode trazer ali temas de várias matérias. Ou até pegar vários temas e colocar dentro de uma questão só, né, e misturar, enfim, a banca Sebrasp adora fazer esse tipo de tema. Então, você já sabe o que vai ser cobrado, o que pode ser cobrado, né? Agora a gente tem que pensar na estratégia, como que a gente vai responder, então, essas provas discursivas. E para isso a gente precisa conhecer os critérios de correção da banca Sebrasp, depois entender os enunciados, para assim montar uma estratégia de resolução, e a gente vai trazer algumas orientações aqui. Vamos lá. O objetivo é que aconteça que você tire uma nota tão alta nessa prova discursiva, que mesmo que se você não for bem na objetiva, você consiga subir algumas posições. Que é o caso do Pedro. O Pedro fez o curso com a gente, né? E aí ele fez a prova objetiva da CGU, né? E assim, não foi tão bem. Então ele ficou lá na posição 141, tá?
Mas aí depois veio a nota discursiva, ele tirou 60 pontos, que era uma nota altíssima na discursiva, ele subiu 102 posições e ficou na posição 39, aprovado ali dentro das vagas, inclusive foi convocado na primeira turma. Então, assim, a discursiva ela tem esse poder. Às vezes você, poxa, não estava no dia bom, não fiz uma objetiva boa, perdi alguns pontos ali sem querer e tal, enfim, minha nota no objetivo não foi tão boa, mas eu tive a redação corrigida. E quando corrige minha redação, minha nota vai lá para cima e aí eu subo várias classificações. E aí você vai fazer as próximas etapas do concurso tranquilo. Fala assim, ó, se eu passar aqui nas próximas etapas, eu tô dentro, né? Eu não preciso ficar dependendo de alguém ser reprovado no TAF, ou alguém ser reprovado numa avaliação médica para eu conseguir subir e ficar dentro das vagas. Não. Eu já estou dentro das vagas porque minha discursiva foi excelente. Então é isso que a gente espera que aconteça com você, porque acontece direto, e nesse concurso da Polícia Militar de Santa Catarina não vai ser diferente, vai acontecer também, beleza? Então vamos entender primeiro os critérios, tá? O critério da banca Sebrasp, né, e a gente vai pegar aqui para o cargo de oficial e depois a gente vai ver para o cargo de soldado, é o seguinte, a nota da prova discursiva é a nota do conteúdo menos 0,15 vezes o número de erros, tá? Dividido pelo total de linhas, beleza? Então vamos entender aqui, essa nota de conteúdo, tá? É o seguinte, a apresentação e estrutura textual mais o desenvolvimento do tema. E essa parte aqui, ó, essa formulazinha aqui, onde a banca avalia a questão gramatical. Então, ela vai ver os erros gramaticais, beleza? Vamos lá. Primeiro, na apresentação textual e desenvolvimento do tema, é onde você responde o que a banca pediu, tá? Então, o desenvolvimento do tema é a parte mais importante do critério da banca Sebrasp, porque é justamente a resposta aos tópicos do enunciado. Se a gente for pegar que a prova vale 10 pontos, né, então a gente vai ter aí 0,5 pontos direcionado para apresentação e estrutura textual, e quando a gente fala de apresentação e estrutura textual, a gente está falando de legibilidade, obediência às margens, indicação de parágrafos e organização dos parágrafos, tá? E dentro do desenvolvimento do tema, seria que a gente chama aqui de conteúdo, tá? Ficar mais fácil é o conteúdo. Então, veja, 9,5 pontos vai ser de conteúdo. Novamente, Bruno, isso não está no edital. Eu sei que não está no edital. Isso aqui é um padrão da banca Sebrasp, tá? Ela coloca 95% da pontuação na parte de desenvolvimento do tema e 5% nessa parte de apresentação e estrutura textual. Então, aqui eu já destaco para você que a parte mais importante é justamente essa parte do desenvolvimento do tema. E aí depois vem a parte de gramática. Então, ela vai somar essa nota aqui, ver quanto o candidato tirou, e aí, se ele tiver cometido erros de gramática, ela vai penalizar o candidato. E para você ter ideia dessa penalização, é o seguinte, imagine que tem 2 candidatos, cada um cometeu 10 erros, beleza? Só que um escreveu 20 linhas e o outro escreveu 30 linhas. Então, quando a gente fizer a soma, a gente vai ver que o candidato que escreveu mais linhas, ele vai perder menos pontos do que o candidato que escreveu menos linhas. Então, veja, quanto mais linhas você escrever, menor são os impactos de gramática na sua nota, né? Então, a ideia aqui é que você procure escrever as 30 linhas. Até porque se você escrever menos de 20, tá? Porque o mínimo é 20, né? Se escrever menos de 20, a banca vai tirar 0,2 pontos por cada linha que faltar para atingir os 20, beleza? Então, isso é uma outra regra que está no edital. Então, estratégia para a banca Sebrasp. Veja, 95% da nota está no conteúdo. Então, quando você for montar a sua redação, você vai direcionar a maior quantidade de linhas para a resposta ao conteúdo. O que isso quer dizer? Que talvez você não precise fazer introdução e conclusão, né? Ou se você fizer uma introdução e uma conclusão, você vai fazer uma introdução e uma conclusão pequena. Por quê? Porque é o conteúdo que vem no desenvolvimento, nos parágrafos de desenvolvimento, é o que deve ocupar mais espaço, porque é o que vale mais pontos. Além disso, escrever as 30 linhas, porque aí você diminui também os impactos de gramática, tá? E o que muda para o cargo de soldado? Para o cargo de soldado só muda isso aqui, ó. Vou mudar aqui para você prestar atenção no slide, olha lá. O que muda é só o impacto do erro gramatical. Então, a gente tem aqui o conteúdo valendo o mesmo ponto, né, distribuído da mesma forma. E a parte de gramática, agora, a gente tem que se o candidato cometer 10 erros, escrever 20 linhas, vai perder 0,5, então vai perder mais do que perderia lá na outra prova, né? E se ele cometer aqui 10 erros e 30 linhas, ele vai perder 0,33. Então, a regra continua sendo a mesma. A diferença é que, no cargo de soldado, o impacto dos erros gramaticais é maior do que para o cargo de oficial, beleza? Porque é 1 e no cargo de oficial
é 0,15. Show? Beleza, então você entendeu aqui quais são os critérios da banca. Agora vamos entender como que é o enunciado da banca Sebrasp para os dois estilos de prova. Vamos falar primeiro da redação, que é aplicado tanto para soldado quanto para oficial, beleza? Para poder falar sobre a redação e pegar esse enunciado, a gente foi lá na biblioteca de discursivas. E aqui é outra dica de ouro para você, tá? A biblioteca de discursivas é uma ferramenta de você concursado em que você consegue pesquisar enunciados de questões discursivas de provas anteriores e também umas questões inéditas elaboradas pelos professores aqui do Você Concursado, tá? E é uma ferramenta em que você busca esses enunciados de forma gratuita, né? Então você entra lá, pesquisa o enunciado, bota lá Sebrasp, atualidade, joga lá a palavrinha ordem pública ou algum assunto relacionado à polícia militar e aí vai aparecer para você as questões discursivas já aplicadas cobrando aqueles temas. Então, excelente ferramenta para você poder estudar. Logicamente, tem uma versão paga, né, que é uma assinatura, que é uns R$ 30 mais ou menos, e aí te dá acesso a padrão, a resolução em vídeo, enfim. Então, é uma ferramenta bem interessante, vale a pena você dar uma olhada. Eu fui lá, peguei uma questão do Sebrasp, aplicada em 2021, para o cargo de oficial da Polícia Militar de Alagoas, tá? Então, é bem parecido aí com o que a gente que a gente espera aí dessa discursiva para a Polícia Militar de Santa Catarina. Então, o enunciado ele vem dividido em 3 partes, ó. Texto motivador, tá? Então a banca traz até a fonte aqui, ela busca um texto na internet ou algum local para poder contextualizar o candidato. Depois ela vem aqui com o comando da questão, e no comando da questão ela pede para redigir um texto dissertativo. Veja que ela não fala que é argumentativo ou expositivo, mas a gente sabe que é um texto expositivo, tá? Acerca do seguinte tema, aí vem aqui, ó, o papel da polícia militar na sociedade contemporânea. Normalmente a banca traz esse tema aqui em caixa alta, negrito, tá? Mas às vezes ela coloca junto aqui, ela bota 2 pontos e coloca o tema aqui de forma um pouco mais escondida, tá? Mas coloca, beleza. E aí, por fim, a gente tem a parte mais importante, que são os tópicos, tá? Os tópicos, nesse caso aqui, a banca ela trouxe 2 tópicos. No tópico 1, ela pedia para falar sobre a promoção dos direitos humanos no trabalho preventivo e repressivo do policial militar, né? E no segundo, ela pedia formas de atuação educativa do policial militar na sociedade, beleza? Então, ela trouxe os 2 tópicos. A parte que você tem que tomar mais cuidado na hora de analisar essa questão aqui da banca Sebrasp é justamente com os tópicos, porque os tópicos é o quê? É o que a banca quer que o candidato responda, tá? Então, é aqui que está o segredo da discursiva. E aí eu já destaco um detalhe, por exemplo, às vezes a banca faz assim, ó, formas, então ela bota aqui o S no plural, formas de atuação educativa do policial militar, né, na sociedade. Então você tem que trazer algumas formas de educação né, relacionado aí à atividade do policial militar. Só que aí, quando ela botou aqui no plural, então o candidato ele precisa trazer 2 ou mais formas, tá? E aqui que está o grande segredo, aqui que tem que tomar o cuidado. Porque se você trouxer uma só, necessariamente você não cumpriu com o que a banca solicitou, né? Então você vai necessariamente perder pontos. Agora, se você ficou atento e viu que está no plural, então você vai trazer várias, né? Aí você tem que trazer 2 ou mais. Ah, então vou trazer 2. Não, você vai trazer 3, 4, 5, se for possível. Você vai trazer o máximo que você puder, né? Logicamente, obedecendo ali a distribuição de linhas e tudo. Mas para quê? Para você aumentar as chances de acertar o padrão de resposta, né? E conseguir a nota máxima nesse critério. Então, normalmente é isso que a banca faz. O que varia nesses enunciados da redação, tá? E aí você entrando lá na biblioteca, consultando as questões anteriores da banca Sebrasp, você vai perceber, né? Que às vezes a banca traz 3 tópicos ao invés de 2, traz 4 tópicos ao invés de 2. Então, ela varia a quantidade de tópicos. E aí você precisa estar preparado para isso. E qual é a estratégia para você encarar isso? A estratégia principal está justamente na distribuição dos parágrafos. Você tem 3 formas de responder a um texto dissertativo da banca Sebrasp. Você pode fazer introdução e conclusão e um parágrafo de desenvolvimento para cada tópico, né? No caso dessa questão, como não tem 3 tópicos, são só 2, você vai trazer só 2 parágrafos de desenvolvimento. Aí a estratégia é até 3 linhas de introdução e até 3 linhas de conclusão. Por quê? Porque como a gente viu lá nos critérios de correção da banca Sebrasp, o que vale mais é a parte de conteúdo. Então a gente vai direcionar poucas linhas para introdução e conclusão e o máximo para a parte de conteúdo para aumentar as chances de ganhar ponto ali no desenvolvimento do tema.
beleza? Então, como o importante é isso, às vezes a gente pode, inclusive, fazer só a introdução. Então, você faz aqui uma introdução de 3 linhas e usa um parágrafo de desenvolvimento para cada tópico. Como são só 2 tópicos naquele enunciado, seriam só 2 parágrafos de desenvolvimento, beleza? E, por fim, ainda há a possibilidade de você não fazer introdução, não fazer conclusão e fazer só parágrafo de desenvolvimento. Nesse caso, eu sugiro que você adote essa estratégia em questões com 3 tópicos ou mais, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, se tem 3 tópicos no enunciado, você pode fazer um parágrafo de desenvolvimento para cada tópico, utilizando as 30 linhas, né? Então, sem introdução e sem conclusão. Se forem 4 tópicos, 4 parágrafos de desenvolvimento. Né? Com 2 tópicos, eu não sugiro fazer dessa forma, por quê? Porque ficariam 2 parágrafos de 15 linhas, né? O texto ficaria bem grande assim, e aí prejudicaria um pouco a organização das ideias. Poderia fazer? Poderia. Acredito que você não perderia pontos. Mas, né, pode ficar ali um texto um pouco maçante, né, principalmente se você não utilizar a técnica de organização do parágrafo de desenvolvimento. Mas essas são as estratégias para você poder responder aí, organizar, né, a sua resposta para essa questão de redação da banca Sebrasp, beleza? E o estudo de caso, qual a diferença para uma redação, né, para o cargo de oficial aí, né? Novamente, eu fui lá na biblioteca de discursivo, Sebrasp 2022, então questões recentíssimas. Peguei uma questão aqui de direito processual penal, né, que foi aplicado para perito criminal da Politec do estado de Rondônia, beleza? Qual é a diferença do estudo de caso? É que a banca, ela traz aqui, ó, em vez de trazer um texto motivador, ela vai trazer uma situação hipotética. Ou que a gente chama, ou que o edital chama, né, de situação problema, né? Ele vai trazer uma historinha contando um caso, né? E aí depois, aqui no comando da questão, ele vai pedir para você analisar esse caso com base na Constituição, na atual e majoritária posição do STF, enfim, tá? Analisando a situação que ela trouxe aqui. E aí, novamente, ela vai trazer os tópicos, beleza? Então, a gente tem aqui, ó, 3 tópicos. Olha que interessante, tá? Os tópicos, eles vão fazer referência à situação hipotética, tá? Normalmente, eles vêm em formato de pergunta. Normalmente, nem sempre, tá? Por isso que é importante a gente fazer várias questões, porque às vezes foge um pouquinho desse padrão, mas normalmente vem em formato de pergunta. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o reconhecimento de falta grave no curso de execução penal deve aguardar o trânsito em julgado de condenação criminal no juízo de conhecimento, né? Então, ela traz uma pergunta bem específica. O candidato precisa responder e desenvolver. Aqui a gente vai utilizar uma técnica, a estruturação, né, que a gente falou lá da redação, só que excluindo aquela com introdução e conclusão. Por quê? Porque normalmente nessas questões, situações, problemas, estudo de caso, é exigida uma quantidade maior de conteúdo, né? Então fica apertado para você poder responder a tudo e ainda fazer a introdução e conclusão, principalmente se sua letra não for pequena, tá? Então, outro detalhe, né? Quanto menor for sua letra, desde que não perca a legibilidade, né? Que as pessoas consigam ler sem usar uma lupa, melhor, né? Porque você escreve mais utilizando as 30 linhas. Então, você já está em vantagem aí frente aos outros candidatos, tá? Mas para essas questões de estudo de caso, são 2 modelos. Ou você utiliza uma introdução pequenininha também, de até 3 linhas, e um parágrafo de desenvolvimento para cada tópico, ou você só usa os parágrafos de desenvolvimento. Então, você só responde ao que foi solicitado, beleza? E como é que você pode organizar esse parágrafo de desenvolvimento? Vamos lá. Vamos analisar aqui aquele tópico 1, né? Em que a banca pergunta: o reconhecimento de falta grave no curso de execução penal deve aguardar o trânsito em julgado de condenação criminal no juízo de conhecimento? Ela fez essa pergunta. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir meu parágrafo, tá, em tópico frasal e argumento principal. Tópico frasal é o que está em azul. O argumento principal é o que está em verde. Essas cores aqui, elas são as cores que a gente utiliza no nosso treinamento, a nossa metodologia de elaboração dos parágrafos de desenvolvimento. Eu não vou entrar aqui porque tem uma lógica toda por trás que não daria tempo de eu explicar aqui rapidinho. Mas só com as cores aqui você já vai começar a identificar mais ou menos essa lógica, tá? Então a gente tem aqui, ó. Primeiro, a gente inicia com o elemento coesivo, tá? Então, preliminarmente, porque vai ser o primeiro parágrafo do texto, tá? Aí o meu tópico frasal, como veio em forma de pergunta, o que ele vai fazer? Ele vai responder ao que foi solicitado. Sem fundamentar, ele só vai responder. É o tópico frasal, o objetivo é esse. É mostrar para a banca que eu respondi o que ela pediu. Então, eu vou falar assim, ó.
não é necessário aguardar o trânsito em julgado de condenação criminal para o reconhecimento de falta grave no curso de execução penal. Então, eu respondi de forma bem direta o que a banca pediu aqui. Teoricamente, se eu tivesse respondido correto, era para ganhar pontuação, porque ela fez a pergunta e eu respondi. Só que por uma discursiva, isso não basta. Você precisa trazer a fundamentação, você precisa desenvolver essa resposta. E aí, para isso que vem o argumento principal, que é a parte em verde. Só que detalhe, tá? Para o argumento principal, sempre que a gente termina aqui o tópico frasal, botou um ponto final, a gente vai utilizar aqui o que a gente chama de recurso de autoridade, tá? Então eu vou mostrar para a banca onde está o fundamento, né, para aquela minha afirmação, tá? E aí eu vou desenvolver essa resposta. Nesse caso, essa resposta ela cobra um conhecimento jurisprudencial. Então a gente parte da Constituição Federal, mas depois vem para a jurisprudência. Porque só pela Constituição Federal a gente não consegue concluir isso aqui que a gente trouxe no tópico frasal. Por quê? Vamos lá. Porque a Constituição Federal fala o seguinte: pelo princípio da presunção de inocência, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, enquanto não houver o trânsito em julgado, ele não pode ser culpado, beleza? Nesse sentido, o STF, né, aí eu uso Supremo Tribunal Federal, aí eu uso a sigla, ó, STF, porque depois eu vou retomar ela aqui, ó, então eu posso usar essa sigla entre parênteses. Então, o Supremo Tribunal Federal entende que, em regra, o início do cumprimento da pena deve aguardar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, o entendimento do STF está em consonância com a Constituição Federal nesse caso. Porém, ó, tal entendimento impede que se inicie a execução de pena sem o trânsito em julgado, mas não se aplica às faltas disciplinares cometidas no curso da execução penal, da execução da pena, né? Então, aqui que está a grande questão. Então, conforme o STF, também entendimento do STF, o reconhecimento de falta grave no curso da execução penal não necessita do trânsito em julgado de nova condenação criminal no juiz de conhecimento, tá? Então, aí aqui eu chego na informação que respalda esse meu entendimento aqui que eu trouxe no tópico frasal. Então, veja que essa é a estrutura de um parágrafo de desenvolvimento. Se você for olhar aqui pelas cores, você vai ver o seguinte, ó, que sempre que eu finalizo um período, finalizei um período, eu coloco um elemento em roxo. Nesse primeiro caso foi um recurso de autoridade, aqui foi nesse sentido, aqui foi tal entendimento, sempre linkando com a ideia anterior. Aí, ou utilizando um recurso de autoridade, conforme o STF, tá? Nesse caso aqui está linkando até com o entendimento citado anteriormente. Então veja que são períodos curtos, né, com elementos coesivos, né, linkando as ideias, para que o parágrafo tenha uma progressão, né, e que fique fácil de ler, tá? Isso aqui é um grande... É importante falar isso. Por quê? Porque é normal a gente pegar a prova em que o candidato ele sabe o conteúdo, mas ele começa a responder de forma, cara, direta, assim, sem parar, né? Então, fica um parágrafo inteiro escrito em um único período. Ele só vai botando vírgula, pá, vírgula, vírgula, vírgula. Cara, ali ele acaba se perdendo na resposta e muitas vezes falta justamente esse primeiro aqui, ó. Essa primeira parte aqui, que é responder ao que a banca pediu. A banca perguntou se o reconhecimento, né, deve aguardar o trânsito julgado. Você vai falar, não. Tá? Então, o grande segredo está aqui. Deixar clara a resposta para o examinador. A gente pega diversas provas, às vezes, para fazer recurso, e a gente vê, poxa, a pessoa sabe o conteúdo, ela só não conseguiu utilizar a técnica adequada para poder responder esse conteúdo. E é isso que a gente foca aqui. Precisa de técnica, né? Afinal, ó, se eu for parar a pensar, quando você vai fazer esse concurso, você vai ver que vão ser corrigidas as discursivas dos candidatos mais bem colocados na objetiva. Então, teoricamente, a banca vai avaliar as discursivas dos candidatos que sabem mais sobre os conteúdos, porque são os melhores na objetiva, né? Você vai estar lá no meio, né? Se Deus quiser. Então, o que acontece? Se são os melhores, eles têm um conhecimento do objetivo. Então, o que vai diferenciar esses candidatos? É o conhecimento da técnica de discursiva, tá? Porque a técnica vai ajudar esse candidato, inclusive nos temas que talvez ele não tenha domínio, né? Porque, pô, não tem um domínio desse tema, mas eu sei a técnica, talvez eu consiga aqui com a técnica conseguir alguma pontuação. Se você não tem a técnica, vê um tema que você não tem um domínio, cara, você vai fazer o quê? Não tem o que fazer, você vai acabar deixando em branco, e deixar em branco é zero, na lata, assim, ó, né? Então, assim, o que vai diferenciar esses candidatos vai ser justamente essa técnica discursiva, essa metodologia de discursivo, tá?
Então, qual é a estratégia para você chegar bem preparado nesse concurso, tanto de oficial quanto de soldado da Polícia Militar de Santa Catarina? Primeiro, aprender a técnica discursiva. E para a Banca Sebrasp aqui, né? A gente já deu uma passadinha sobre as características dela, né? Mas para a Banca Sebrasp, você vai ver que o principal, tá? É aprender a fazer um parágrafo de desenvolvimento, tá? Você vai ter que aprender a fazer um parágrafo de desenvolvimento. Por quê? Porque o desenvolvimento é o que vale 95% da nota final da discursiva. Então, você tem que dominar essa elaboração do parágrafo de desenvolvimento. Logicamente, tem que aprender outras técnicas de apresentação, enfim, mas isso aqui é essencial, tá? E aí eu estou destacando aqui o principal para você. E depois, não menos importante, é praticar. E aqui eu coloco no mínimo 3 discursivas, tá? E é 3 discursivas assim, ó, você faz a discursiva, manda para uma correção, recebe um feedback. Com esse feedback, você melhora e faz uma outra discursiva, manda para correção de novo, recebe um outro feedback, tá? Esse feedback, sempre no modelo da Banca Sebrasp, né? Então, utilizando o espelho da Banca Sebrasp para focar no que realmente importa, né? Porque se eu pego e mando para correção uma redação e a pessoa corrige com os critérios do Enem, eu não vou saber se eu estou bem para o Sebrasp ou não. Porque os critérios do Enem e o critério do Sebrasp é diferente, tá? Então é importante que você receba esse feedback com base na Banca Sebrasp, porque é a banca que vai ser o seu concurso, né? E por fim, recebeu o segundo feedback, melhora e faz a terceira discursiva. A ideia é que você tenha aqui, ó, antes da prova, pelo menos 3 feedbacks sobre a sua discursiva, porque aí você vai mapear o que você precisa realmente melhorar para poder aumentar as chances de majorar a sua nota, beleza? Então essa é a estratégia para você chegar bem preparado no concurso. Logicamente, se você quiser já toda essa parte técnica organizada e os temas já selecionados para você só chegar lá, escolher e praticar, aí eu vou apresentar para você então o treinamento do Você Concursado. A gente preparou um treinamento, tá? São 2 na verdade, é um para soldado e o outro para oficial, beleza? Então são 2 treinamentos aí. Nele você vai ter a técnica discursiva bem sucinta, bem direta, você vai ver que, nossa, é muito objetivo. Você tem lá os temas para poder praticar já com base no edital. Tem correções individualizadas, né, com base na Banca Sebrasp e proposta de resolução dos temas. Então, assim, eu vou pegar a técnica, analisar o tema que a gente disponibiliza lá para poder praticar e montar uma proposta de resolução utilizando a técnica, tá? Com as cores e tudo, para você poder realmente entender como é que funciona. E tudo isso disponível a um preço acessível, tem vários planos. Sugiro que, se você não é aluno ainda do Você Concursado, você entre para conhecer, porque realmente a discursiva ela vai ter um diferencial nesse concurso, e é bom que você se prepare de forma específica, né, com Você Concursado aí, que já é referência nessa área de discursiva. Inclusive, né, só para você ter uma ideia, no concurso da PF, a gente tem 3 alunos do Você Concursado entre as 3 maiores notas na discursiva. Então, a gente teve aluno gabaritando, a gente teve aluno com 1 erro de gramática só, aluno com 2 erros de gramática apenas. Então, assim, só com as notas altíssimas, né, num concurso de alto nível, um concurso de nível federal, que é a Polícia Federal. Então, a gente acredita que vai acontecer algo ainda muito maior nesse concurso da Polícia Militar de Santa Catarina, e gostaríamos que você, né, estivesse aí nesta lista de candidatos aprovados, beleza? Então é isso. Se tiver alguma dúvida, tá aqui meu Instagram, que é @prof.brunomax, tem o Instagram do Você Concursado e também tem o nosso canal no Telegram. Forte abraço e bons estudos!